Nesta terceira aula do capítulo 4 do curso de Geometria Plana, é apresentada a equivalência de áreas de triângulos e paralelogramos construídos entre duas retas paralelas e a definição, construção e cálculo do segmento áureo e retângulo áureo. Neste primeiro slide dessa terceira aula do capítulo 4 deste curso de Geometria Plana, é apresentada a figura 4.19, que mostra um quadrilátero trapezoidal composto por dois lados laterais AC e BD não iguais e dois lados bases paralelos AB e CD. A área de um quadrilátero trapezoidal é igual à dimensão média das duas bases paralelas multiplicada pela altura. Ou seja, a soma das dimensões das bases AB e CD dividida por 2 e multiplicado pela dimensão da altura. Na figura apresentada é traçada a reta M, a uma distância equidistante dos segmentos de retas AB e CD. Na intersecção desta reta M com as laterais do trapézio AC e BD, marcam-se os pontos M e N. Os triângulos retângulos MEC e MAG são iguais, por terem um cateto igual a H sobre 2, e os segmentos de retas AM e MC, que são as hipotenusas dos triângulos, também iguais, pois a reta M intercepta a reta AC no seu ponto médio. Os ângulos EMC e AMG também são opostos e iguais. Deste modo, os triângulos EMC e AMG têm as mesmas áreas, estando um externo ao quadrilátero trapezoidal e outro interno ao quadrilátero trapezoidal. Neste slide, a demonstração para os dois triângulos DFN e HNB é feita de modo semelhante. Deste modo, podemos afirmar que a área do quadrilátero trapezoidal ABCD é igual à soma das áreas dos dois quadriláteros trapezoidais CMND e AMNB. A área do quadrilátero AMNB é igual à área do retângulo GMNH, que é igual a M multiplicado pela altura pela metade, mais a área dos triângulos AMG e HNB. A área do quadrilátero CMNH é igual à área do retângulo EMNF, que é igual à dimensão do segmento de reta M multiplicado pelo segmento de reta H dividido por 2, menos as áreas dos triângulos EMC e DFN. Como os triângulos AMG é igual a triângulo ECM e os triângulos HBN é igual ao triângulo DFN, então, como no cálculo do trapézio MNDC os triângulos são subtraídos do retângulo EMNF, e no cálculo do trapézio AMNB os triângulos são somados ao retângulo GMNB, a soma e a subtração dos triângulos zera a área correspondente aos triângulos, e a área total do trapézio ABDC é igual a 2 vezes a dimensão do segmento de reta M, multiplicado pela dimensão do segmento de reta H, divididos por 2. Isto resulta na fórmula que a área total do trapézio ABCD é igual à dimensão do segmento de reta M, multiplicado pela dimensão do segmento de reta H. Mas o segmento de reta M tem por dimensão a soma das dimensões dos segmentos de reta AB, somado ao segmento de reta CD, dividido por 2. Assim, finalmente, a área do trapézio ABCD é igual à soma da dimensão do segmento de reta AB com a dimensão do segmento de reta CD dividido por 2, multiplicado pela dimensão do segmento de reta H. Este slide demonstra o teorema referente à equivalência de áreas de triângulo e paralelogramo construído entre retas paralelas, utilizando a mesma base. A prova utiliza a figura 4.20. Na figura 4.20 são traçadas duas retas paralelas, AB e DE, com uma distância H entre elas. Na reta paralela inferior é marcado um segmento de reta AB. Os pontos A e B são os dois vértices da base dos triângulos ABC, ABE e do paralelogramo ABCD.
As áreas dos triângulos são dadas pela multiplicação da dimensão do segmento de reta B multiplicado pela dimensão da altura H dividido por 2. O paralelogramo é composto por dois triângulos iguais, ABC e ACD, pois os segmentos de retas BC e AD são paralelos e estão entre duas paralelas, o que os torna iguais. Este slide continua a demonstração do teorema referente à equivalência de áreas de triângulos e paralelogramos construídos entre retas paralelas, utilizando a mesma base. Continuando a demonstração, o segmento de reta CD é igual à base EB, pois ambos estão entre paralelos e sobre duas retas paralelas. Assim, os triângulos ABC e ACD têm dois lados iguais e terão as mesmas áreas. Então, como o paralelogramo é composto pela soma dos dois triângulos iguais, a área do paralelogramo é o dobro das áreas dos triângulos. Assim, podemos enunciar o teorema como um triângulo e um paralelogramo construídos entre duas retas paralelas e que têm a mesma base sobre uma das retas paralelas, o paralelogramo terá o dobro da área do triângulo. Este slide apresenta a definição e propriedades do segmento áureo e retângulo áureo. Se dividirmos um segmento de reta B em duas partes, AF e FB, e a relação F igual ao segmento AB dividido pelo segmento AF é também igual à relação do segmento AF dividido pelo segmento FB e tem valor igual a 1,618034, esse número é denominado de razão áurea ou número de ouro. O inverso desse número é dado pela divisão da unidade dividido pelo número 1,618034, que resulta no número 0,618. Se construirmos um retângulo com um lado com valor 1 e o outro lado com o valor 0,618, denominamos este retângulo de retângulo áureo. Na figura 4.21 é demonstrada a construção de um retângulo áureo e também a demonstração da geração da razão áurea, ou número de ouro. Neste slide é apresentada a construção do retângulo áureo em detalhes. Inicialmente é traçado o segmento da reta A, definidos pelos pontos A e B. No ponto B é levantada uma perpendicular ao segmento da reta A, com valor igual à metade da dimensão do segmento de reta A, determinando o ponto E. Em seguida é traçado o segmento de reta que liga os pontos já definidos, A e E, denominado de segmento R. Com centro no ponto E com raio igual à dimensão de A dividido por 2, traça-se um arco com início no ponto B e terminando no ponto G. Com centro no ponto A e com raio AG, é traçado o arco com início no ponto G e término no ponto F. Deste modo foi determinado o ponto F que divide o segmento de reta AB na razão áurea. Neste slide é apresentada a figura que demonstra a subdivisão do segmento A, que é considerado com valor unitário, em dois segmentos, AF e FB. A figura 4.21 demonstra que o valor do segmento áureo A é igual ao segmento de reta R menos o valor do segmento de reta A dividido por 2. Baseando-se nas relações do triângulo retângulo ABE, é retirada a relação entre o segmento de reta R, que é a hipotenusa, e o segmento de reta A, que é um dos catetos. Este resultado afirma que o segmento de reta R tem valor igual ao segmento de reta A multiplicado pela raiz quadrada da razão 5 dividido por 4. Assim, baseando-se na definição do segmento áureo e substituindo o valor de R por seu valor calculado, resulta que o segmento áureo tem o valor de 0,618 multiplicado pelo valor do segmento de reta A, que é estabelecido que tem valor unitário. Assim, o segmento áureo tem o valor de 0,618. Realizando a inversão do valor do segmento áureo, teremos 1 dividido por 0,618,
que resulta no fator F com valor 1,6118034, denominado de fator F de Fiddias. Deste modo, a divisão da dimensão do segmento de reta AB dividido pela dimensão do segmento de reta AF resulta no fator F. A divisão da dimensão do segmento de reta AF dividida pela dimensão do segmento de reta FB resulta também no fator F. Continuando o processo de construção, é levantada uma perpendicular pelo ponto A. Em seguida, com centro no ponto A e raio AG, o arco GF é estendido até o ponto D, que se encontra sobre a perpendicular levantada pelo ponto A. Assim, é possível construir o retângulo ABCD, que é denominado de retângulo áureo. Este retângulo tem ao lado AD com valor 0,618 multiplicado pelo valor da base AB, denominada de A, que é suposta ter valor unitário. Deste modo foi demonstrada a construção do retângulo áureo e também a subdivisão do segmento A na razão áurea, ou segmento áureo.